Buenas, tudo beleza? Aqui é o Léo e hoje aí estamos no Tutoriais, quadro que fala sobre as configurações dos emuladores. Bem, e estamos aí com esse colosso da emulação, o Aether SX2 aqui em destaque. Vamos entrar nele então para começar o tutorial. Estamos aqui com a versão, demonstrar para vocês aqui a versão do emulador, a versão 1.5 3460. E vamos fazer o tutorial básico aí de instalação, tutorial básico de configuração básica do Aether SX2. Bem, a gente tem duas maneiras de fazer a configuração dos jogos. Uma delas é clicando aqui, justamente nesses três traços, no canto superior direito, e vindo aqui até a guia ou aba, né? Opções do aplicativo, configurações, perdão, do aplicativo. Ou então, segurando aqui com o dedo, ou enfim, com o mouse, e clicando em propriedades do jogo. Aí, claro, a gente vai fazer de maneira personalizada jogo por jogo, ou então a gente faz aqui, clicando aqui justamente no menu, a gente vai fazer a configuração do emulador geral. Bem, a gente vai fazer a configuração geral porque essa configuração vai ser um esqueleto e ela vai ficar para todos os jogos que forem futuramente inseridos aqui no emulador. Aí depois, obviamente, a gente somente pode personalizar o que for necessário jogo por jogo. Então aí realmente fica muito mais prático. Bem, vamos lá então nas configurações do aparelho. Clicando aqui, temos a interface geral, sistema, gráficos, áudio, memory cards, lista de jogos, BIOS, conquistas, que foi adicionado recentemente, e também temos a opção avançada. Bem, vamos então aqui até a guia iniciando geral. Aqui praticamente a gente não precisa habilitar nada, somente aqui as informações, aqui no geral a gente pode habilitar as informações justamente para ver posteriormente lá na frente quando a gente começar a testar os jogos. Então eu vou abrir aqui, vou deixar tudo habilitadinho aqui para mostrar aí o que realmente está acontecendo durante as gameplays, durante o teste do jogo. Bem, no sistema, essa parte aqui é muito interessante, porque começa na parte de desempenho com a taxa de ciclo de EE. Mas o que significa EE, Léo? Bem, EE significa Emotion Engine, ou seja, nada mais é que o processador do PlayStation 2 aqui no caso da emulação, né? A Emotion Engine é que move realmente o processamento do console. Se os jogos não utilizam muito, por exemplo, da Emotion Engine, a gente pode fazer um underclock ao invés de um overclock. Por exemplo, temos três taxas de underclock: 75% menos 1, 60% menos 2 e 50% menos 3. Se o jogo não utiliza muito da Emotion Engine, a gente pode ir até a taxa de 50% para justamente melhorar a emulação. Mas pode trazer um problema, porque, por exemplo, assim, se a gente coloca em 50% de underclock, o jogo ele pode fazer a leitura e a gente pode estar achando que o jogo está a 60 FPS, por exemplo, mas na realidade o jogo está mais lento do que a taxa de quadros. Então pode haver erros, pode haver incoerências aí na leitura da emulação. Então é necessário a gente ir testando primeiro por pouco aqui, por exemplo, fazer uma taxa de ciclo de 75%. Se a gente vê que o jogo ele tá meio lento, a gente vai indo gradativamente testando jogo por jogo, como a gente sempre menciona aqui nas nossas configurações. Bem, voltando aqui, e agora temos o pulo de ciclo. Bem, o pulo de ciclo da Emotion Engine. Mas, Léo, quando usar o pulo de ciclo? Usar quando a emulação da Emotion Engine estiver muito alta. Mas, Léo, como é que a gente sabe que a Emotion Engine está alta na emulação? Bem, a gente pode simplesmente, como eu vim aqui na guia geral e habilitei as informações de tela, a exibição das informações na tela,
E aqui temos, por exemplo, aqui essa opção da GS. O que é GS? A GS é o sintetizador gráfico. Isso aí vai mostrar, vai nos ajudar a ver como está a informação nessa questão. E também tem a outra opção aqui que fala justamente do uso da CPU, que é justamente a Emotion Engine. Vai mostrar ali. Se a Emotion Engine, por exemplo, estiver com 90, 95%, ela vai estar muito alta. Então aí, obviamente, a gente aqui na aba Sistema, a gente pode fazer um pulo de ciclo. E aí a gente pode vir aqui e utilizar o underclock. A gente pode ver que tem 3 opções: underclock leve, underclock moderado e underclock máximo. Bem, esse underclock máximo a gente somente o próprio desenvolvedor recomenda em últimos dos últimos casos. Na maioria das vezes é muito mais acertado colocar em underclock moderado, ou seja, na opção 2 aqui, que já resolve grandes partes dos problemas se o jogo tiver com muitos travamentos. Bem, fazendo um resumo sobre essas duas opções aqui de underclock, a taxa de ciclo e o pulo de ciclo, a gente pode fazer a combinação das duas. Por exemplo, 75% aqui de underclock com, por exemplo, o underclock moderado no pulo de ciclo, a opção 2. Ou então, em último caso aqui, a gente pode colocar aqui em 60% na taxa de ciclo, e aqui podemos colocar até o 3, mas o bom aí é sempre testando de pouco a pouco. Por exemplo, no pulo de ciclo colocar o underclock moderado, e na taxa de ciclo vir aqui de 75, 60 em casos extremos. Bem, aqui no controle de afinidade é algo muito importante. Há vários tutoriais que mencionam aqui que no controle de afinidade pode utilizar as duas primeiras opções, mas após vários testes, na maioria dos jogos ele não muda muito. Então o que fica de lição para nós aqui, que estamos fazendo as configurações juntos? Não habilitar nada a lo louco. Mas como assim, Léo? O que é a lo louco? Ou seja, não sair habilitando coisas que não vão contribuir para a emulação, correto? Então a gente podemos realmente testar aqui jogo a jogo, verificando para ver se realmente terá um efeito satisfatório. Se caso não trazer um efeito satisfatório, mantenha em desabilitado. Bem, agora aqui, essa opção aqui é importante e sempre é necessário manter ativado. Por quê? Ativando aqui os múltiplos processos, ou seja, as multithreading para a VU1, a gente pode ganhar um aumento de velocidade considerável, como menciona aqui, para processadores de até 4 núcleos, porque ele vai usar um núcleo a mais do processador. Se for processadores que utilizam somente 2 núcleos de thread, pode acontecer de ele ficar mais lento, porque ele vai tentar achar um terceiro núcleo que não existe, entendeu? Então aqui no caso é sempre considerado, principalmente na linha Adreno, Adreno 800 da Snapdragon, normalmente os celulares eles vêm com 4 núcleos. Então se a gente utilizar essa opção aqui, realmente vai ajudar bastante. Se o celular não tiver, por exemplo, esses 4 núcleos, é bom manter desativado as duas opções, ok? Essa opção aqui, como menciona, não é recomendada. Aqui também fica a critério, porque pode quebrar os jogos. Então eu utilizei aqui somente para teste, mas também a opção é estar desativada. No controle de velocidade, muita gente utiliza achando que vai ter algum ganho, algum benefício, mas na realidade não. Inclusive pode prejudicar a experiência da emulação, porque a velocidade normal já está em 100%, certo? Então é bom sempre tentar manter nesses parâmetros aqui em específico. Utilizar somente no caso de a gente fazer um underclock lá aqui na taxa de ciclo, a gente faz um underclock e o jogo ele ficar meio lento. Aí a gente pode vir aqui e levemente
tentar aumentar aqui no máximo até 150% na velocidade normal, certo? Bem, passando para a próxima aba dos gráficos, o renderizador vai variar de jogo para jogo, aí por favor testem, porque na realidade aqui é um tutorial para deixar um esqueleto de modelo, depois cada um testa jogo a jogo para ver se vai caber, as configurações serão cabíveis ao jogo que você vai escolher, que você vai jogar. A resolução interna, inclusive, tem algo interessante, a gente pode colocar até 0,5 na opção nativa, 0,75 e 0,1. Para uma experiência aproximada do console PlayStation 2, a gente coloca em 1. Mas se caso a gente querer ter mais ganho, a gente pode utilizar 0,75 ou 0,50 se o celular for muito fraco. Então ajuda realmente bastante aí essas opções. Bem, na questão de rendimento que eu estou mencionando. Filtragem bilinear não precisamos ativar. MIP Mapping também não precisamos ativar. Filtragem trilinear pode, se a gente habilitar, a gente pode trazer lags para emulação para o jogo, no FPS, então é bom não habilitar, manter aqui padrão. Filtragem anisotrópica, é como no Dolphin, à medida que a gente vai aumentando a filtragem, vai melhorar a experiência de visualização do jogo, visual do jogo, mas obviamente vai trazer prejuízos aí na performance. Precisão da mesclagem das texturas, também podemos manter aqui padrão e aqui no pré-carregamento de textura. Isso é importante, porque vai ter jogos como, por exemplo, o Dragon Ball Budokai Tenchi 3 que vai precisar utilizar aqui o pré-carregamento de textura. Então a gente coloca a opção completo. Mas se testar no jogo e ver que não é necessário, é bom colocar em nenhum, certo? Então seguimos aqui adiante. Bem, aqui é somente a proporção de tela, exibição de tela. O upscaling mantém aqui nessa opção que já vem padrão quando instalado, porque se a gente alterar pode prejudicar também a experiência, a performance do jogo. Bem, aqui só se tu tiver patch em widescreen, então não necessita. Seguindo aqui, V-Sync também não é necessário ativar, porque ele vai tentar sincronizar. O V-Sync ele sincroniza a taxa de quadros do jogo com a taxa de quadros da tela, o que a tela te proporciona. Se a tela é 60 Hz, ele vai tentar encaixar para que o jogo fique em 60 FPS. Mas a gente sabe que as placas de vídeo do Android não são muito satisfatórias, porque faltam muitas APIs, então é bom manter desativado. E na renderização multithread é uma opção bem importante. Por quê? Como aqui no Vulkan, por exemplo, a gente pode habilitar, porque pode melhorar o desempenho com gargalos na GS. Mas o que é GS? GS é o sintetizador gráfico da emulação do emulador, ou seja, do emulador, da própria emulação do jogo. Então, por exemplo, assim, se a gente está utilizando o sintetizador gráfico e a gente vê que está muito pesado, para quem está utilizando o Vulkan, pode utilizar essa opção que talvez tenha um ganho de desempenho no jogo, mas como menciona ali, ao custo de um ritmo de quadros inferior. Bem, aqui a gente não precisa mexer em nada, porque pode prejudicar a experiência, porque enquanto mais coisas habilitadas, mais carrega na emulação. Então aqui a gente não precisa manter mais nada, certo? Agora aqui em áudio, a gente sabe que áudio pesa bastante, então no áudio as opções aqui recomendadas são: no modo de interpolação, o mais próximo, e no modo de sincronização a gente coloca em mix assíncrono, ok? Essas são as duas opções, porque áudio, assim como o vídeo, também pesa na emulação. Bem, sair aqui da mensagem, clicamos aqui em memory cards, aqui não precisa mexer em nada. BIOS também, BIOS é bom baixar, tá? Tem na internet aí, a reveria é bem tranquila, porque tem alguns jogos aí que precisam da BIOS. No emulador em geral ele precisa, então a gente importa a BIOS aqui, clica aqui e a gente busca a BIOS aonde a gente tem aí guardado nossa pasta
somente executa e vai reconhecer aqui automaticamente para iniciar o boot do emulador. Aqui nas conquistas, somente se tu tiver aí conquista, tiver platina de vários jogos, se tiver ativar aqui, pode ativar somente com conexão à internet, tá? Para essa opção funcionar. O emulador não precisa da internet, tá? O Aether é tão maravilhoso que não precisa da internet para isso. Mas se tu quiser utilizar as conquistas lá, tirei a platina em não sei qual jogo lá, tirei a platina medalha de honra, por exemplo, e quer mostrar pra galera que tem a platina, ativa essa opção aqui, vai lá e mostra pra galera que tu é o master no jogo. Mas seguimos adiante, beleza? Em avançado, aqui não precisa mexer em nada, aqui somente o que diz aqui, o que menciona a respeito aqui do dispositivo, do meu celular, ou do celular aí de quem estiver utilizando. Mas nas opções do sistema, aí sim, temos que ativar todas essas opções aqui, como podem ver, todas, tá? Todas essas opções, porque essas opções aqui, eles são nada mais, nada menos que os cálculos de precisão da emulação. Então a gente precisa realmente manter todas essas opções ativadas, certo? Para justamente ele fazer esse cálculo. Bem, e na questão de renderização avançada, como a gente pode ver aqui, na conversão da paleta da GPU, em alguns jogos podem ajudar. Então teste, vê se realmente funciona. Se tu vê que tá bugando, desabilita. Se tiver algum ganho de FPS, mantém ativado no seu jogo, ok? Seguindo aqui então, não precisamos mexer em nada. Inclusive aqui, ó, aqui a gente mantém como tá, porque já vem padrão, certo? Mas aqui nas threads, muita gente achando que botando no 5 aqui vai ter uma experiência melhor no seu jogo. Na realidade não. Então por isso é como eu mencionei, é sempre manter padrão aqui, porque como eu mencionei, ó Léo, não habilite coisas a lo louco, porque pode prejudicar ao invés de melhorar a experiência. A gente está tentando fazer o tutorial mais reduzido possível para ter justamente aí a melhor, para celulares mais fracos e intermediários, a melhor experiência, certo? Bem, e agora aqui também não precisa mexer em nada, mas aqui, por exemplo, pular renderização de quadros duplicados, como ele menciona, tenta detectar a taxa de quadros interna do jogo e pula a renderização de quadros que podem ser duplicados. Infelizmente o PlayStation tem esse problema. Então pode ter um ganho ao habilitar essa opção. Ele, na realidade, ele pula essa duplicação de quadros e tu pode ter um desempenho. Então é importante manter essa opção ativada, certo? E aqui sim, não precisa mexer em nada, mantém aí tranquilo, como tá aqui, bem certinho, e aí fechou todas. Mas agora sim, Léo, mas aí eu mexi um monte de coisa aqui, travou, enfim, pode simplesmente clicar aqui, redefinir para os padrões recomendados. Bem, e aqui então tá o esqueleto da emulação do PlayStation 2. Depois, como a gente acabou de mencionar lá no início, pode fazer somente aqui jogo por jogo, pode vir tratar o que realmente é necessário tratar. Por exemplo, vou escolher o Gran Turismo rapidão aqui, vem aqui nas configurações do sistema e mexe aqui, porque essas opções aqui praticamente são as mais importantes, essas duas aqui, a taxa de ciclo e o pulo de ciclo. Aqui praticamente é o pulo do gato realmente para melhorar a experiência do jogo, certo? Bem, agora então vamos ali, desculpa que tá ficando um pouquinho grande o vídeo, mas a gente explica aqui com calma realmente para ter a melhor experiência para os celulares mais fracos. Vamos fazer um teste aqui agora, vamos escolher um jogo e daqui um pouquinho a gente já volta para mostrar as informações ali, como elas ficam representadas na tela durante a gameplay. E aqui estamos então com o jogo Mega Man 8 para fazer a demonstração. Bem, como vocês podem ver aqui em cima, ó, esse G aqui, ele é o FPS, tá vendo que tá em 60. E a velocidade do jogo aqui também tá de acordo com o FPS, está em 100%, certo? Aqui tá a indicação que ele está em Vulkan, certo? Tá no renderizador gráfico.
E aqui, como podem ver, tá em 1920 por 1344 a resolução, certo? A Emotion Engine, como podem ver, tá bem baixa, tá em 43%, é o máximo aí que ele chega, 43, 44% da Emotion Engine. Enquanto o sintetizador gráfico tá aqui em 33, varia 33, 35, aí 37%. Aqui a VU, tá? Que é o multithread, aqui tá em 15%, e o uso da GPU aqui, que é o nosso processador gráfico, 89, 90%. Ok, por exemplo aqui, vou voltar aqui para mostrar a configuração. Se, por exemplo, aqui a Emotion Engine estiver muito alta, a gente vem aqui, clica aqui no menu das opções dentro do jogo, a gente vai vir aqui no sistema, e aí a gente pode mexer na taxa de ciclo, e como a gente mencionou no início, podemos colocar aqui em 75, 60 ou até 3 na taxa de ciclo, e no pulo de ciclo a gente pode vir aqui até 1, 2 ou 3, que é o underclock máximo, tá? Justamente para ajudar a empurrar na emulação nesse caso. E aqui nos gráficos aqui, eu só esqueci também de mencionar o renderizador da GPU. Aqui tem 3 opções: OpenGL, Software e Vulkan. Software ele vai usar somente o processador, ele não vai usar a GPU. Então, como a gente sabe que no Android é muito problemático, é bom a gente somente usar em Vulkan ou OpenGL. Então testem aí, muitos jogos se sobressaem muito bem com o OpenGL, então utilizem aí o OpenGL para ajudar na experiência. Ok? E aqui estão todas as informações referentes à emulação. E aí, claro, se ficar muito lento, a gente pode mexer naquelas opções ali que podem facilitar aí realmente na emulação. Bueno, moçada, então foi mais um vídeo tutorial aí explicando aí realmente para tentar tirar a melhor experiência para celulares fracos e intermediários no Aether, tá? Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo até aqui. Sigam assistindo nossos outros vídeos tutoriais, reviews e gameplays que temos aqui no Léo Game Club. Um grandíssimo abraço a todos de coração e até mais. Tchau, tchau.